Pessoal, só para vocês entenderem, o nosso tema aqui hoje, o meu e da Vanessa, vai ser sobre autismo, que é como viver, né, ao lado de uma adulta autista. Tá? Quem vai começar a palestra vai ser a Vanessa, não vou ser eu vou falar um pouquinho depois. Mas qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tiverem, quiserem perguntar um pouquinho mais sobre autismo, sobre esse dia a dia, só colocar aqui no chat. Beleza? Então, a Vanessa vai começar a conversar com vocês. Eu não vou apresentar ela que vai se apresentar para vocês. E vamos nessa. Bora lá, Vanessa. Então, pode passar aí, por favor. Bom, meu nome é Vanessa, né? Como ele já falou, eu sou autista nível 1 de suporte, também tenho TDAH de dotação. Essa aqui é a Sol, tá? Minha cachorrinha que me apoia no mundo da vida, vai palestrar comigo hoje. E eu sou casada com um neurotípico, como vocês estão vendo aí, que é o Felipe. Eu sou estudante de nutrição, sou apaixonada por estudar, faço iniciação científica e tudo mais. Gosto muito de cantar também, e essas patinhas aí no slide estão aí para representar a Sol, que é uma grande parte da minha vida. Pode passar, por favor, e se apresentar. É isso aí. O pessoal da coordenação tá me zoando aqui, pessoal. Tá aqui me enchendo o saco. Por quê? Eu não sei, depois eu vejo. Legal. A gente está aqui, pessoal, porque eu vim para Florianópolis e aí a gente teve um imprevisto lá em Sorocaba, a gente é de Sorocaba, a Vanessa ficou e eu vim. Mas vamos lá, pessoal. Felipe Oliveira aqui, prazer. Todo mundo já me conhece normalmente falando da Mindset Ágil, como consultor, como fundador de empresa, como campanais e tudo mais, mas no final, além desse Paranauê profissional que a gente tem, eu também eu tenho vida, né? Então, no dia a dia aí, eu sou casado com a Vanessa, a gente está casado faz quanto tempo mesmo? Brincadeira. 3 anos e meio. Tô brincando. 3 anos e meio. Estamos juntos aí nesse tempo. Uma relação que a gente se diverte muito, seja pelos motivos que a gente vai apresentar aqui, seja pela nossa interação. Como vocês perceberam, eu sou casado com uma mulher neurodivergente. Eu sou um neurotípico, né? Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de aspecto divergente associado. Eu toco bateria nas horas vagas, né? Ou pelo menos tento tocar bateria nas horas vagas. Então, o dia que vocês quiserem ver um show meu, vocês não vão ver. Mas estamos aí. Aí a Sol, como vocês viram ali, tá lá com a Vanessa, mas a Sol a gente também brinca bastante aí. Essa é uma foto, a foto ficou bonita, essa foto aqui, tá? Lá, você viu, né? Ficou bonita essa foto. E essa foto que vocês estão vendo aí é a foto do nosso casamento. A gente casou num bar. Então, tá eu e a Vanessa cantando. Nessa foto aqui a gente está cantando Simple Man, do Lynyrd Skynyrd, para quem não conhece, dá uma procurada depois. Muito bom, bora lá. Beleza, pode passar. Bom, de forma bastante resumida, porque isso é um tema muito amplo e realmente a gente vai falar aqui muito superficial, porque precisaria de muito mais tempo para falar mais realmente sobre isso. O autismo é um espectro, né, que compreende aí grandes 3 pontos, 3 áreas, que é a questão da comunicação, a interação social e comportamentos, padrões restritos e repetitivos. Mas uma coisa que às vezes as pessoas esquecem é que nós somos pessoas, como quaisquer outras, e pessoas são sempre diferentes entre si e são únicas. E autistas ou não, como nós somos pessoas, nós somos diferentes e somos únicos. Então, não dá para você querer esperar que todo autista tenha as mesmas características, ou então porque, eu tenho um sobrinho que é autista e ele não é como você. Então, acho que você não é autista. Esse tipo de comentário a gente escuta muito, mas é um comentário que não faz sentido, porque nós somos muito diferentes. E não é porque nós somos diferentes que eu não sou autista ou que eu sou menos autista do que outra pessoa, porque não existe ser menos ou mais autista. Existem diferentes níveis de suporte. Algumas pessoas precisam de mais apoio do que outras para realizar determinadas atividades, mas isso não significa que um é mais autista do que o outro, tá? Eu vou falar um pouquinho, então, pode passar, por favor, de algumas características do autismo na minha vida, algumas formas como o autismo impacta, né, a minha forma de interagir com o mundo
e que isso pode também ser a realidade de muitas outras pessoas. Porém, não de todos os autistas, porque cada um tem as suas características. Falando um pouquinho da comunicação, um dos pontos que pegam bastante para mim é levar as coisas ao pé da letra. É até um pouco contraditório, porque eu uso expressões do tipo ao pé da letra, que é algo de linguagem figurada. Eu não estou falando no sentido literal, mas quando outras pessoas falam esse tipo de coisa, muitas vezes eu fico um pouco confusa, eu não entendo o que a pessoa está falando, se é uma expressão que eu não conheço ou se está meio fora de contexto para mim, aquilo não faz o menor sentido. Então, é confuso e contraditório ao mesmo tempo. A parte de linguagem corporal, expressões faciais, muitas vezes as pessoas acham que eu tô brava ou que eu sou muito séria, mas não, eu só tô concentrada, focada em uma coisa, e a minha cara neutra, tipo, minha cara de paisagem é uma cara muito séria, é uma cara que as pessoas que são neurotípicas talvez possam ler como uma cara de braveza, mas não. Quer falar alguma coisa? E é engraçado, né? Porque teve situações nossas em que você tava super animada com alguma coisa, e aí a cara meio assim, né? Aí falava, você não gostou? Eu falei, adorei. É bem isso. Mas quando são pessoas que não conhecem a gente, isso se torna bastante difícil, porque como que a pessoa vai saber que você realmente gostou, sabe? Então, às vezes, pode ser meio complicado. A gente se coloca numas enrascadas, às vezes, sem nem perceber. E, bom, da parte da comunicação, entra na parte escrita também. Então, por exemplo, se tem uma prova e naquela questão tem alguma frase que está de alguma forma ambígua, ou pelo menos para mim aquela frase está ambígua, e a maioria das pessoas leria e saberia, o professor está querendo saber sobre isso. Mas eu sei que lendo aquilo poderia ter mais de uma interpretação, eu não consigo responder aquela questão. E não é porque eu não sei o conteúdo, ou porque eu não sou uma boa aluna, porque eu sou uma ótima aluna. Mas como que eu vou responder se eu não sei o que quer dizer? E as pessoas muitas vezes se ofendem, se eu falo tipo, putz, eu não entendi, o que você quer dizer com isso? Mas como assim tal coisa? As pessoas levam para o lado pessoal, sabe? Mas, gente, não é pessoal. Se a gente está perguntando porque a gente não entendeu, às vezes a gente não entende o que vocês querem dizer. Se a gente está perguntando, é mais fácil explicar, usar outras palavras, tentar ser bastante direto para o que você realmente quer falar, tentando tomar sempre o cuidado de não deixar nada ambíguo, com duplo sentido, não ficar usando aquelas entrelinhas, sabe, na fala, porque isso a gente vai ter dificuldade de compreender e vai facilitar muito a sua convivência, seja na vida acadêmica, no trabalho, nos relacionamentos pessoais, isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que também pega na parte da comunicação, às vezes é o nível de formalidade na fala, na escrita. Eu tento sempre adequar a minha fala ao contexto onde eu estou, mas às vezes eu erro um pouco, eu uso uma linguagem que é, tipo, muito formal para aquela situação, eu uso algumas palavras que as pessoas normalmente não usariam para aquele contexto, e isso pode gerar uma certa estranheza nos outros, um certo desconforto em alguns momentos, e pode até soar um pouco pedante ou até mesmo arrogante, quando eu não estou sendo arrogante, essa não é a minha intenção, eu não me acho melhor que ninguém, eu não acho que eu sei mais do que as outras pessoas, mas por uma escolha de palavra que é meramente por eu ser quem eu sou, não é assim algo, eu estou escolhendo essa palavra porque eu quero parecer melhor, eu quero mostrar que eu sei alguma coisa, não, é algo muito natural para mim, é só o jeito que sai, acabo passando a impressão errada. Isso, em alguns momentos, pode ser, assim, bastante complicado, sabe? Algumas pessoas ficam meio ofendidas com isso. Junto com isso, já entra um outro ponto que é meio complicado, que é mais comum para quem está no nível 1 do TEA, que é a necessidade de crítica. Amor, se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, tá? Que eu não vou perceber. Beleza. Então, a necessidade de crítica. A gente não percebe, às vezes, mas é que é uma coisa tão automática, você vê uma coisa errada, ou vê uma coisa que não está muito legal, e você automaticamente rebater aquilo, corrigir,
Então, por exemplo, uma pessoa fala, eu vou limpar esse negócio aqui que eu derramei com um paninho úmido, mas a pessoa derramou óleo. Tipo, não dá para você limpar óleo com água. Essas duas coisas não se misturam. É automático eu fazer esse comentário. E eu tento segurar. Muitos momentos eu consigo segurar, eu consigo filtrar muitos desses meus pensamentos. Mas tem hora que isso sai assim automático. Em momentos que não deveria sair, eu acabo me colocando em situações bem complicadas, tanto em questões assim, sociais mais tranquilas, quanto em trabalho, faculdade, porque as pessoas erram, né? É normal errar. Às vezes a gente fala umas asneiras mesmo, tá tudo certo. Porém, eu às vezes não consigo segurar a minha língua e eu rebato na hora e eu corrijo e nem sempre sai da melhor forma possível, porque é muito automático. Tipo em sala de aula, né? Sim. Mas foi sem querer. Eu estava numa apresentação de trabalho, um grupo falou, não existe tal coisa. E eu soltei, sem nem perceber. Tem sim. Eu só percebi que eu falei em voz alta porque a sala inteira olhou pra minha cara. E eu fiquei naquele momento de, putz, que porcaria. Não foi de propósito, foi total, assim, sem querer. Deixa eu ver aqui o horário. Beleza. Outras características que também são bastante relevantes é a questão das regras e dos padrões. Então, assim, muita gente pensa que a gente vai levar tudo muito... vai fazer tudo assim, muito certinho, seguindo todas as regras sempre, né? Mas não é bem assim. A gente costuma ter um perfil de questionar as regras, e uma vez que essas regras fazem sentido para a gente, que a gente concorda com o raciocínio por trás daquilo e vê que aquilo realmente é necessário, que tem uma razão de ser, aí sim a gente meio que entra no modo vou levar aquilo a ferro e fogo, vou seguir aquilo à risca em todos os momentos da vida, e aí as coisas passam a ser brancas e pretas e não 50 tons de cinza, sabe? Então, existem regras que eu vou seguir e o que é certo, o que é errado, e é isso. E existem outras coisas que você pode me dizer que aquilo é certo e que se eu não concordo, se eu acredito que aquilo é errado, você nunca vai conseguir me convencer do contrário. Mas também, na hora que você me convencer, depois você não vai conseguir mudar a minha ideia de novo. Então, é meio complicado, assim. A gente tem esse perfil de ter, assim, uns pensamentos um pouco rígidos, que a gente consegue ir moldando e tudo mais, dada a justificativa boa o suficiente para que a gente mude de opinião. Quer falar alguma coisa? Tá. Deixa eu ver aqui. Os STEAMs. Os STEAMs são esses movimentos que a gente usa para autorregulação. As pessoas normalmente têm uma ideia errada sobre isso por causa de filmes e coisas que vêm nas redes sociais de uma forma geral. Acham que esses movimentos têm que ser uma coisa muito, assim, muito marcada, aquele negócio de ficar para frente e para trás só, movimento de pêndulo, algo muito nítido para todo mundo ver o tempo todo, mas não tem que ser só isso. Bom, eu estou aqui passando a mão na sol o tempo todo que eu estou falando com vocês, isso é um sim. Eu estava com a caneta na mão, colocando o dedo entre essa, eu não sei nem como é que chama isso, meu bagulhinho aqui da tampa da caneta, isso é um sim. Eu não paro, eu fico mexendo nas coisas o tempo todo e eu estou mexendo em alguma coisa nesse momento porque eu estou fazendo algo que está fora da minha zona de conforto. Eu sei que tem várias pessoas aqui, eu estou falando na frente dessas pessoas, não é algo que eu faço todos os dias. E esses movimentos que a gente faz, eles ajudam na nossa autorregulação. Então, às vezes, tem estímulos que estão incomodando a gente, pode ser um estímulo sensorial, então uma pessoa que às vezes tem sensibilidade à luz, a cheiros, a sons. No meu caso, eu tenho sensibilidade a tudo isso, tem algumas pessoas que não têm. Se eu estou num lugar que está com uma luz muito clara, que está com muito barulho, está com muita gente, está aquela muvuca, muita coisa acontecendo ao meu redor, isso tudo começa assim a ser muito, sabe, demais, começa a te sufocar. E nessa hora, se eu não estou me mexendo, se eu não estou fazendo alguma coisa,
eu vou ficar doida, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E é o que eu tenho para fazer ali na hora para tentar conseguir me manter bem dentro daquela situação. E são coisas que a gente faz sem nem perceber. Até tem gente que tipo, mas você não fazia isso antes do seu diagnóstico. Aí você começa a elencar as situações, sabe? Fazer a pessoa pensar, mas você lembra de tal situação? Então, aquilo lá que eu estava fazendo já era isso. A gente só não sabia que isso era um sim. A gente só não sabia que o que aconteceu naquele dia, aquela crise que eu tive, foi um meltdown por causa do meu autismo, por causa dessa sobrecarga sensorial, por causa do excesso de informação que estava chegando até mim, e eu não estava dando conta de lidar com tudo aquilo que estava acontecendo ao mesmo tempo. E a gente precisa de um tempo, sabe, depois para conseguir se recompor quando tudo isso acontece. E esse se recompor entra nesse outro tópico que eu coloquei ali, que é a ressaca social. A ressaca social, usa-se a palavra ressaca por causa da ressaca de álcool mesmo. Então, se você vai numa festa, você bebe muito, você fica com essa ressaca no dia seguinte, né? Você vai se sentir mal, você vai precisar de um tempo para você poder se recompor, poder se expor de volta e interagir com a sociedade como o seu eu normal, seu eu padrão do dia a dia. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente vai numa festa, ou às vezes até quando a gente vai num supermercado, que tem muitas cores nas prateleiras, muitas opções, muita coisa para pensar. Às vezes está cheio, às vezes tem que esperar na fila, porque mesmo na fila preferencial tem muita gente. Começa a acontecer muita coisa, aquilo vai drenando a nossa energia a tal ponto que o que a gente sente é como se fosse uma ressaca mesmo. No dia seguinte, a gente acorda acabado, a gente precisa de tempo para se recuperar, para conseguir depois voltar a interagir com o mundo e com a sociedade no nosso normal, que é diferente do normal de vocês neurotípicos. Lógico que não necessariamente tem só neurotípicos me ouvindo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E essa que é a grande beleza disso tudo. É apenas um normal diferente, sabe? Você ser diagnosticado com autismo não te torna diferente. Simplesmente mostra que aquilo que todo mundo a vida inteira te falou que era estranho, que era esquisito, que te zoavam na escola, que você sofria bullying, agora você não é mais uma pessoa estranha. Você é só autista e tá tudo bem, porque existe um monte de gente no mundo que é que nem você, que te entende, que passa pelas mesmas dificuldades e que passa também pelas mesmas alegrias e belezas que vem disso tudo. Então agora eu não sou mais estranho, eu sou só autista. E isso é maravilhoso. Pode passar, pode seguir aí para sua parte. É aí que eu tava clicando aqui nas coisas aqui para me achar. Galera, e assim, no dia a dia, eu com a Vanessa, a gente tem que se combinar em muita coisa. E cada uma dessas, eu vou chamar de desafios, né, que vocês viram aí, são coisas que a gente precisa compreender, entender e adaptar, sempre que necessário. Às vezes dá certo, e às vezes não, e a gente tem que remanejar o plano, né? Então, que adaptações a gente teria que fazer para cada um desses pontos, que impactos isso tem no nosso dia a dia, no relacionamento, na nossa comunicação, né? Como que isso afeta as pessoas que estão em volta. Então, já teve situações em que a gente errou, em que, a gente, sei lá, eu vou fazer uma brincadeira ou um comentário, e aí sai de um jeito que, se você conversa como a gente fala, né? Se eu for explicar aquilo para um neurotípico, entende. Se eu for explicar isso para a Vanessa ou para as pessoas que têm algum nível que é neurodivergente, engasguei. Às vezes vai entender de um jeito completamente diferente. Então, que dicas que eu posso dar para o melhor convívio? Seja se você convive com alguém que... A gente está falando de autismo, né? Então, pessoas que convivem com quem é autista ou que vão passar a conviver, às vezes no trabalho, às vezes em casa. Né? O que a gente pode dar de dica aqui para algum desses pontos? Obviamente que a gente não vai falar aqui de todos os tópicos que a gente colocou aqui, né? Todos esses desafios que a Vanessa bem colocou aqui. Mas a ideia é colocar um pouquinho de cada coisa para dar uma visão, beleza? Então, assim, cada um desses pontos tem abordagens que a gente pode ter, N abordagens, N acordos que a gente pode criar para trabalhar. Esses estímulos, por exemplo, que a Vanessa citou, a gente tem muito... a gente tem coisas em casa parecem brinquedos, mas meio que são brinquedos, né?
para lidar um pouquinho melhor com algumas situações, com ansiedade. A gente foi num show, por exemplo, há um tempo atrás, e para poder conter ali uma ansiedade, a gente tinha como é que eu posso explicar? É um skin toy mesmo, e ele simula plástico bolha, só que ele é um plástico que você consegue reutilizar e reutilizar. É isso, é uma plaquinha, né, tipo quadrada de plástico, e aí você fica afundando as bolinhas ali, para meio que... É como se estivesse ocupando o tempo, né, nesse caminho. Então, que dicas que a gente pode dar aqui para esse dia a dia? Primeira dica. É uma situação que parece básica, mas que às vezes afeta muito a minha relação com a Vanessa, mas a relação de todo mundo, que é a conversa, a comunicação. Estabelecer pequenos acordos no dia a dia, seja na organização da casa, seja na hora de falar alguma coisa, seja na hora de fazer alguma coisa juntos. Vamos jogar alguma coisa juntos, ou vamos assistir um filme. Alguns desses acordos podem ser cruciais ali para o dia a dia. Algumas formas de falar, como a Vanessa colocou, né? Então, por exemplo, essa questão da forma como se fala, a forma como se expressa. Na maioria das vezes, não é sobre você, não é sobre mim, né? Mas como a gente não está tão acostumado, ou como é uma coisa diferente, ou às vezes o nosso estado mental, né, tá num nível de sensibilidade diferente, a gente acha que é com a gente, que é um xingamento, ou que é uma grosseria, ou que é alguma coisa que a gente acha que é diferente. Nossa, por que você está falando assim? Assim como. E está falando super normal na percepção. Então, esse tipo de conversa para entender os sentimentos e tudo mais, requer, claro, requer um nível de paciência de quem está ouvindo, né? Eu, por exemplo, eu preciso ter uma paciência para entender, filtrar ali, saber o que está rolando ali no momento é uma questão diferente que não tem a ver comigo. Outro ponto é som. Pode falar. Só dar um exemplo aí do slide anterior rapidinho. Eu tenho problema com o cheiro de coisas, né? Se eu tô dormindo e tiver algum cheiro forte, eu acordo e eu não consigo voltar a dormir. Então, por exemplo, depois das 6 horas da tarde, a gente tem o combinado de não fazer nenhuma coisa com cheiro forte, fritar um ovo, fazer um bacon, nada disso em casa. Ou se eu já tô dormindo, vou pedir um iFood, tipo, não vai comer isso na sala perto do quarto, porque eu vou acordar, eu não vou voltar a dormir. E para ele é super tranquilo, ele, assim, ficou numa boa com isso, e assim eu consigo dormir, ele consegue comer, só que não ali perto de mim, e a gente segue uma boa. Apesar de que, assim, né, se eu faço um ovo mexido em casa, alguma coisa, acaba sobrando para mim. Então, é bom dos dois lados. Ela dorme bem e eu como mais. Então, tá tranquilo. Outra coisa, né, que é a questão dos estímulos sensoriais da pessoa. Então, sons altos. E muitas vezes os sons não precisam ser altos para a gente, né? Às vezes os sons não são altos para a gente. Às vezes a claridade da TV, da sala, não são altos para mim, mas para a Vanessa são. Então, por exemplo, em casa, vocês estão vendo que ela está usando um fone grandão ali não vou falar a marca. Quase. Não é patrocinador. Não é patrocinador. Xing Ling, com um fone grandão ali, por quê? Porque é um fone que diminui os estímulos sonoros, né? A gente até já viu de pegar os fones de ouvido com, como é que chama? Com eliminador de ruído, né? Mas, gente, é caro isso. Então, o dia que uma empresa quiser patrocinar, quiser dar pra gente, pode mandar. Mas ali, para quê? Para diminuir qualquer estímulo sonoro que seja problemático. Então, em casa, por exemplo, moto passando na rua alto, já parece que a cabeça vai explodir, né? Qualquer som muito alto ali pode ser um problema. Luz também, luz é a mesma coisa. Então, em casa, a gente tem alguns combinados, né? Então, se a gente vai assistir, por exemplo, um filme ou um seriado de terror, a gente coloca o brilho um pouco mais, porque é um seriado mais escuro. Todo o resto, principalmente à noite, a TV fica no brilho mínimo, porque a luz ali para a TV fica muito alta. As nossas lâmpadas da sala e do quarto são lâmpadas que podem ser controladas pelo celular, a gente consegue controlar o brilho. Então, se tiver afetando de alguma forma, a gente diminui o brilho da lâmpada e fica tudo bem. Tá? E aí, a Vanessa explicou também a parte de cheiros, né? Então, qualquer cheiro muito forte. Então, por exemplo, levar lixo em casa sou eu, pelo menos na maior parte das vezes. Né? Legal. Uma coisa que é importante, né?
é um aspecto de flexibilidade, né? É a gente ser flexível em diversos contextos. Então, tem momentos, por exemplo, que a gente quer assistir um filme. Ou eu quero, vamos assistir um filme hoje. Mas a gente acaba saindo e começa a jogar baralho, né? Que é para estar num momento legal para todo mundo. Então, esse nível de flexibilidade precisa ser trazido em pauta para que quem é autista ou quem é neurodivergente consiga ter um nível de conforto, um nível de paz ali para conseguir interagir com quem convive e, ao mesmo tempo, que quem é neurotipo, o neurotipo que convive com o autista, por exemplo, consiga também ter aquele momento ali de relação com tranquilidade. Ao mesmo tempo, tem coisas que vão ser espontâneas, tem coisas e você vai ter que tomar uma decisão. Então, eu, por exemplo, a gente tem um combinado, né? Então, dica para viajar para algum lugar, fazer uma trilha, é um só vai. Ah, vamos botar o lugar? Não adianta perguntar para a Vanessa se é para a gente ir. Se eu perguntar, ela não vai. Porque tem uma questão de iniciativa, né? De não, se eu só perguntar, vamos para São Roque hoje? Ela fala, não. Não, vamos. Se tá tudo bem, tá tudo bem, não tem compromisso, ninguém tá sendo negligente com nada. Vamos para São Roque hoje? Beleza, vamos. Tá aqui sua mala, tá aqui a carteira, vamos embora. Às vezes é mais fácil fazer isso do que perguntar. E a questão da pergunta é um exemplo. Você não quer lá fazer um lanche para mim? Ela fala, não. E fica por isso mesmo. Né? Mas ele perguntou se eu queria fazer um lanche. Ele não me pediu para fazer um lanche. Se ele me pedir para fazer um lanche, eu não vou negar. Tem que ser claro, né, gente? Pois é. Então, esse tipo de coisa é legal. Então, essa questão de ser direto é um ponto. Né? Então, falar exatamente o que você quer, você precisa. Olha, vamos fazer tal coisa agora? Ou, olha, vamos no mercado ali comigo? Então, olha, você não quer ir no mercado agora? Fala, não. E ele vai ficar sentado para continuar fazendo o que está fazendo. Né? É o que está acontecendo. Né? Então, algumas decisões ali, esse dia a dia é importante para trocar essa ideia. Né? E tem coisas também que são diversão. Tem coisas que você consegue debater. Por exemplo, é muito legal contar piada para a Vanessa, porque 90% ela não entende. E você não ri por causa disso. Você não ri da piada, você ri porque você tem que explicar a piada. Mas é uma questão. Por quê? Pela questão da literalidade. Né? Ou seja, tem muita piada que a gente brinca um com o outro que ela vê de uma forma muito literal. Ela fala, tá, mas o que tem a ver tal pessoa na piada? Por que ela é, sei lá, romana? Eu não entendi. Né? Então, tem muita coisa que trocadilho que a gente vai fazer junto, por exemplo, a gente gosta de assistir um trocadilho, vídeos de trocadilho, então surge um trocadilho e fala, mas o que tem a ver o Mário com isso? Eu não entendi. Né? Então, a gente consegue fazer disso uma piada juntos aí. Isso por si só fica engraçado entre nós. E às vezes, pessoal, é tão simples quanto um abraço. Tá? Às vezes ela está estressada, chega da faculdade, ou então teve muita coisa acontecendo no dia, teve prova, mais estudo, mais pressão, mais montar isso, montar aquilo. Às vezes só um abraço ali de 30 segundos, não, tá bom, vai 1 minuto. Um abraço ali de 1 minutinho já é o suficiente para deixar as coisas mais calmas. Às vezes, né, e pode acontecer de ter as suas... a gente pode chamar de crise, né? Os episódios ali de maior estresse, onde gera como é que eu posso explicar? Me ajuda. É meltdown. Essas crises assim do autismo se chamam meltdown. Sim, que é o momento onde você tá ali com um estresse mais exacerbado. Então, às vezes, um abraço, uma conversa. A gente criou um hábito, pessoal, que eu aprendi a jogar buraco com a Vanessa. Então, às vezes, a gente está estressado, quer ficar mais quietinho, a gente vai lá, joga umas 8 partidas de buraco, vai 2h30 nessa história, e fica tudo bem. A parte boa é que aí nessa hora você não precisa conversar, entendeu? Você já está sobrecarregado e tudo mais, você vai querer fazer uma atividade com uma pessoa que é autista e você quer ficar conversando com ela, você quer que ela preste atenção em alguma coisa e comente sobre aquilo, demanda muita energia. Então, pelo menos se você está só sentado, sei lá, jogando uma carta ou montando um quebra-cabeça, que são coisas que no caso eu gosto, né? Tem que falar que a pessoa goste. E você está quieto, você não está conversando, mas você está ali, você está junto com outra pessoa, uma pessoa que você gosta, essa companhia faz muito bem, sabe? Nem sempre a companhia tem que ser falando um monte de coisa e tendo que fazer um monte de coisa que cansa demais. É isso. Legal, galera? E por fim, às vezes é legal você ter um bichinho assim, ó.
Às vezes a nossa solzinha tá aí, quem não tá conseguindo ver, a sol é uma Shih Tzu, então ela é bem pequena pro tamanho dela, quem vê pensa que é um filhote. Ela é um bichinho que pesa, 4 quilinhos aí, branca, com orelhinhas caídas quase na altura da boca, nariz achatado, como todo Shih Tzu, e a orelhinha é mais amarronzada, com as pontinhas pretas e tal. E tem dia que a gente está em casa e ela dorme na mesa da Vanessa. Aí a imagem que a gente está mostrando, ela está deitada em cima das folhas da faculdade, junto com caneta, junto com lapiseira, e dormindo, simplesmente como um apoio ali emocional, né? A Sol era mais que um pet, né? Um apoio emocional, uma amiguinha, é tudo. Dá trabalho tanto quanto outros cachorros, talvez até mais. Sim, e o melhor é que muitas vezes os animais eles conseguem perceber assim, as nossas crises antes da gente perceber. Então, às vezes eu não estou ficando bem e ela percebe antes de qualquer outra pessoa perceber, e aí ela já vem correndo, pula em mim, e se eu estou chorando ela lambe minhas lágrimas, fica juntinho comigo, me faz toda a companhia, me dá todo o apoio do mundo. É isso aí. Legal? Show de bola, galera. Dúvidas? É isso. É isso que a gente tinha para trazer. Conteúdo direto. Pessoal, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, podem mandar. Como é que é a tal situação? Como é que é em algum momento do dia a dia? Pode mandar, a gente responde aqui.